noite, galera, tudo bem? Eu vou pregar sobre como você quer ser lembrado. Primeiramente, para as pessoas ao seu redor, né? Para o mundo em si. E segundamente, como você quer ser lembrado por Deus. Mas como assim, né? Como é você lembrado? Por exemplo, vamos supor assim, quando você comenta de alguma pessoa para outra pessoa, fulano de tal é muito legal, é muito boa, é uma pessoa muito boa, nossa, ela é muito legal. Como você quer ser lembrado pelas pessoas, né, quando elas forem comentar sobre você, quando você partir ou na sua ausência? Bom, primeiramente, você vai querer ser lembrado como um bom pai, um bom amigo, um bom irmão, ou um bom marido, namorado, um bom filho. Como você quer ser lembrado? Ou você quer ser lembrado como uma pessoa ruim, uma pessoa que não faz nada da vida, coisas do tipo. Assim, Deus também, ele lembra da gente, obviamente. E a gente pode ser lembrado como um bom filho, um filho de Deus, não como criatura de Deus. A gente pode ser lembrado como amigo de Deus e como um bom servo e também como uma pessoa obediente e temente a ele. Tá. Até agora, aí, como que eu faço para ser bom? Bom, vamos pensar um minutinho. Para eu ser uma pessoa boa, eu acho que se eu fizer umas caridades, umas 2 vezes no ano, doar para várias caridades, tá bom, né? Eu sou uma pessoa muito boa, certo? Não, errado. Mas e se eu for super legal com todas as pessoas que eu conheço? Nossa, dar dinheiro, dar um presente, fazer uma coisa legal, fazer um elogio. Eu tô sendo uma pessoa boa, certo? Não. Não é só isso que faz você ser bom. Na verdade, nem sempre isso significa alguma coisa, porque você pode fazer tudo isso e ainda ser uma pessoa extremamente ruim. 6 passos para você ser uma pessoa boa. Baseado que eu vou citar para você se encontra em Salmos primeiro, no caso, certo? Bom, 6 passos para o seu sucesso. Ó, tema de livro aí, se vocês quiserem gravar um livro, escrever um livro assim nessa quarentena, dá para vocês fazer baseado nesses 6 passos de Salmo. Como ser uma pessoa boa e conquistar amigos. Como ser uma pessoa boa e conquistar o sucesso. Ou algo do tipo, né? Eu sou muito ruim para títulos. Vocês deram para anotar, né? Bom, passo número 1. Peguem a caneta e o lápis, a borracha no caso, não sei, e anotem. Não se deixe levar por más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso também tá lá em 1 Coríntios 15:33. 2. Medite no livro da lei de dia e de noite. Isso também tá lá em Josué. E terceiro, tudo dá certo para aqueles que confiam em Deus. Você confiando em Deus que Ele tem o melhor para sua vida, você não vai se precipitar e não vai fazer coisas erradas, por exemplo. 4. Obedecer a Deus. Se você obedece a Deus, você já está no meio caminho andado, já está no caminho certo. 5. Ser um bom exemplo. Como um cristão, por exemplo, você não vai furar a fila na escola. Você vai ser o último da fila e esperar a fila chegar em você. Você não vai colar na escola, você vai estudar como um cristão decente e vai passar na matéria sem colar. Você está dando um bom exemplo em alguma coisa. Isso que quer dizer você ser um bom exemplo. E sexto, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. E lembre-se, Jesus te ama, o crush não. Tá, brincadeira, gente. Ignora essa parte, senão vocês vão querer parar aqui. Bom, tudo bem, eu já entendi que eu preciso de tudo isso pra ser bom, né? Eu tenho que ser uma pessoa boa, mas assim, não curti muito esse negócio de ser bom, não. Achei que isso não é pra mim. Sei lá, não é muito legal ser bom, é meio complicado, é muita coisa. 6 regras, não podia ser só uma, é muita coisa pra mim. O que acontece se eu não for bom? 3 pontinhos. Vamos ver então o que aconteceu com algumas pessoas que não foram boas. Eu vou citar 2 reis, acredito que uma vocês já ouviram falar, que é a dona Jezabel. A dona Jezabel, por exemplo, era uma rainha. A rainha mais chique que teve. Ela foi casada com o rei Acabe. Como vocês podem ver, né, o reinado dele acabou, né? Brincadeira, gente, mas acabou realmente. Mas por quê? Porque, primeiramente, ele era o rei de Israel e ele tinha que ser um bom exemplo para Israel. Quando ele casou com essa rainha, a vida dele foi tipo, ladeira abaixo.
tudo na vida dele começou a piorar. Ela levou para ele ídolos, ela começou a matar os profetas. Ela é da época de Elias, acho que vocês vão se conectar aí. Parou de chover, depois voltou a chover, ele foi lá pra caverna, essas histórias. Então, ela é dessa época. Ela fez com que Israel, né, e Acabe, acho que ele era meio mole, assim. Se você for analisar a história, tudo que a Jezabel pedia, ele ia lá e fazia. Então eu acho que ele não era muito assim, sabe, aquele cara assim, não, eu mando tudo. Não, acho que ele dava muito ouvido pra ela. Mas continuando. Jezabel, ela foi uma rainha muito ruim. Muito mesmo. Tanto que teve uma profecia na vida dela, que ela ia morrer da forma mais trágica possível. E quando ela morresse, ela ia ser pisoteada. E além do mais, não ia sobrar nem os ossos dela para ser enterrado. Porque quando as pessoas morriam, elas iam enterradas em caixões, ou não sei, né, em tumbas, não sei lá. Ainda mais rei, assim, tinha um lugar específico lá, mais da hora, tudo. E ficava junto com os reis da época, tudo, né? Ficava armazenado lá, família real. Na verdade, a Jezabel, ela tava assim na janela, tudo certinho. Só que daí os soldados empurraram ela de lá pra ela cair mesmo. Mas ela tava sentada na janela, tudo. Esses soldados, né, jogaram ela e passaram realmente por cima dela. Aí eles pensaram, poxa, vamos voltar lá, né, pra pelo menos dar um enterro digno pra ela certinho. Só que quando eles voltaram, só tinha as palmas da mão e as palmas dos pés. Que os cachorros comeram toda a carne dela e roeram os ossos. E quem fez essa profecia na vida dela, no caso, foi Elias. Que ele falou que isso ia acontecer porque ela foi uma rainha muito ruim. E o corpo dela ia ser espalhado por todo o lugar, né? Porque depois, né, que os cachorros comem e tudo mais. Bom, vocês entenderam. Bom, essa é a história da rainha... Jezabel. Mas eu vou contar agora a história de um outro rei, que eu acredito que vocês nunca ouviram falar. Muito assim, pelo menos. Ou acho que não ouviram falar. O nome desse rei é Jeorão. A história dele se encontra lá em 2 Coríntios 21. Eu vou ler para vocês, mas eu vou primeiro analisar 3 pontos. Quando você pensa em rei, normalmente o rei ele é o quê? Respeitado, admirado. Todo mundo ama o rei sabe o que faz, ele reina com autoridade, ele é o cara, ele sabe o que faz pro povo, ele faz as coisas direito, ele é um rei respeitado e faz a vontade do povo. Tá, é o que o rei deveria fazer, certo, minha gente? Tá, esse rei não fez nada disso. Eu vou ler pra vocês, então eu vou pedir para que vocês me acompanhem. Um minuto. Bom, se encontra em 2 Crônicas 21. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azaria, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele deu-lhes muito presentes de prata e ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino de Jeorão, porque este era seu filho mais velho. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos, juntamente com alguns dos seus líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como com a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprovava. Entretanto, por sua causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre uma descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso Jeorão foi combatê-los, com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram a ele e aos seus chefes de seus carros de guerra, mas ele os atacou-lhes à noite e rompeu o cerco do inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libina também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor e o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se.
Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado: Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas assim nos caminhos dos reis de Israel, e levou Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. E ainda assim, seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre, no intestino, que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá e invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, juntamente com suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois disso tudo, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram, e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém se lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. E essa é uma parte da história dele. Bom, voltando à história de Jeorão, ele foi um rei péssimo. Ele matou os irmãos dele, ele fez tudo o que desagradava a Deus, ele cometeu vários erros, ele pecou e, consequentemente, o fato dele ter pegado a doença nos intestinos foi porque ele matou os irmãos dele. Ele matou todos os irmãos dele para ele conseguir assumir o trono tranquilamente. Eu sei, gente, calma. Eu sei que de vez em quando dá aquela vontade, assim, de matar o irmãozinho querido, de matar o coleguinha. Mas não façam isso. Porque, assim como ele, você pode pegar uma doença terrível. Brincadeira. Mas não façam isso, tá? Não matem a pessoa. Orem pela vida da pessoa. Quem sabe Deus não cuida desse problema acaso, né? Vamos orar para isso. Ele, né, sofreu dessa doença justamente porque ele matou todos os irmãos dele. E uma coisa que a Bíblia diz, não sei se vocês repararam, primeiramente, ele se afastou dos caminhos de Deus. Segundamente, eles construíram altares, adorou ídolos, se prostituíram e fizeram várias coisas que eram horrendas aos olhos de Deus. Terceiramente, a Bíblia fala assim, e ninguém se lamentou pela morte dele. Na minha versão, fala que ninguém se importou com ele, morreu sem deixar saudades. É assim que está escrito na minha tradução. E uma coisa assim que também é triste, fala que ele morreu e foi sepultado como uma pessoa normal. Ele não morreu e foi junto com os reis lá sepultado. Morreu como uma pessoa normal, nem faz falta. Então, ele fez muitas coisas ruins, morreu e ninguém sentiu falta. Ele não foi lembrado por ninguém, nem pela família dele, nem pelos súditos dele, nem por ninguém, porque ele foi extremamente ruim. Aí você pode pensar da seguinte forma: tá, ele foi o cara ruim, teve as pessoas boas, eu tô assim no meio termo, assim, eu tô mais ou menos, não sei, eu ainda tô na parte ruim, preciso passar para a parte boa. O que eu faço? Vou te dar um exemplo de uma pessoa que, ora, era terrível também. Paulo, ó, pra você ter uma noção, o nome dele nem era Paulo, era Saulo, pra você ter uma noção. Ele matava os cristãos e depois virou cristão. Já começa por aí. O cara era terrível. Mas Deus mudou ele. Ele quis mudar. Então, ele foi um cara muito ruim e conseguiu mudar. Conclusão: você pode estar ruim, pode estar no meio do muro, mas tem salvação ainda para você. Esse é um exemplo que eu citei, né? Bom, se tem 2 exemplos ruins, se tem um exemplo que estava no lado ruim e passou pro lado bom, vou citar agora 3 pessoas na Bíblia, baseado em base bíblica, que foram
excelentes, são lembrados por Deus como as pessoas excelentes, que foi Davi, Abraão e João, e claro, Paulo. Davi pecou, teve os erros dele e tal. Davi é o homem segundo o coração de Deus. O cara é fera. Abraão também teve os erros dele. Abraão é o pai da fé, pai de multidões. João é o discípulo do amor. Ele também teve os erros dele. Paulo, como eu acabei de falar, matava os cristãos, virou cristão, mudou tudo, até o nome do cara mudou. Ele é um dos maiores apóstolos que a igreja já teve. Olha, ele é o cara. Tanto que ele escreveu várias cartas, tanto que ele fez muita coisa que cá entre nós, não é todo mundo que faz não. O cara foi até a morte e foi lá mesmo. Ele foi o cara. Então, esses são alguns exemplos que a gente tem bons da Bíblia, de como esses caras foram lembrados. E foram lembrados por Deus, realmente. Bom, eu citei várias pessoas, né, da Bíblia, né, como foram lembradas por Deus, e tem várias pessoas também lembradas pelo homem. Os grandes cientistas que fizeram vários milagres. Que fizeram várias descobertas, que descobriram a energia, descobriram a matemática, descobriram isso, aquilo, outro. São exemplos também de como eles foram lembrados. Foram lembrados por coisas boas. Einstein, por exemplo, é um grande cara da matemática. E quem não sabe, ele também foi um cristão. São pessoas que foram lembradas por coisas boas. Isaac Newton, e eu não vou lembrar mais de ninguém por enquanto. Mas várias pessoas são lembradas por coisas boas que elas fizeram. A gente também poderia citar várias pessoas que fizeram várias coisas ruins. Assassinato, serial killer, várias coisas ruins. Então, aí fica aquela história. De que lado você tá? Você pode ser lembrado, primeiramente, pelas pessoas e, segundamente, por Deus. Você pode ter começado a sua história ruim. Poxa, eu tô fazendo minha vida de ponta cabeça, tá tudo errado, eu não sei o que eu vou fazer. Tá difícil, não sei, eu tô fazendo muita coisa errada e tal. Tá, sua história tá ruim. Mas você pode mudar a sua história ainda. Como Paulo conseguiu mudar a história dele. Davi também teve o erro dele, voltou na linha. Várias pessoas tiveram erros e se consertaram. Isso na história da Bíblia e tanto nos dias nossos. Muita gente estava fazendo coisa errada, mudou e tá no caminho certo. Você pode também mudar. A gente pode ter começado com uma história ruim, mas a gente tem que sempre pensar: como eu quero ser lembrado? Primeiramente pelas pessoas. E segundamente, como você quer ser lembrado por Deus? Como você quer que Deus lembre de você? Na Bíblia, lá em Mateus 3,16, Deus fala do seu filho Jesus. Ele fala: filho querido, em quem eu me agrado muito. Ele lembra de Jesus naquele tempo como um filho amado, um filho querido, o qual dá muito orgulho para ele, o qual dá muita alegria. E também, lá em Lucas 13:22, conta a história do que vai acontecer nos últimos dias. No dia do juízo final, do julgamento. Que muitos irão até Deus e falaram: nossa, pai, fiz tanta coisa em seu nome, fiz isso e aquilo outro, Deus. Maldito, apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, fica a pergunta: você quer ser lembrado como? Primeiramente, para as pessoas, como uma pessoa ruim, ou como uma pessoa boa? E segundo, como você quer ser lembrado para Deus? Você quer ser lembrado como uma pessoa boa, como uma pessoa que faz a vontade do Pai, que faz as coisas certas, ou não? Então, essa foi a palavra de hoje. Eu deixo isso para vocês pensarem, para vocês meditarem nesse tempo. Há tempo sempre de voltar atrás. A gente comete erros, sim, todos nós, independente da classe, independente de tudo, a gente sempre comete erros. Mas a gente consegue, sim, mudar tudo isso. A gente consegue, sim, ser diferente. Basta a gente querer. E Deus, Ele é nosso amigo e vai estar conosco sempre para nos ajudar. Então, como você quer ser lembrado? Pense bem nisso. Ainda há tempo de mudar. Então, fica essa reflexão para vocês hoje, galera.
Eu peço, né, que vocês estejam sempre orando, meditando na palavra, firmes e fortes, unidos. Manda mensagem para aquele seu amigo que você vê que está distante. Faz uma videochamada. Escreve uma carta. Faz uma coisa legal. As pessoas estão precisando de amor. As pessoas estão precisando de alguém que vá atrás delas. Eu sei que às vezes é chato, é complicado, mas esse é o nosso dever como cristão, amar as pessoas. Então vamos demonstrar que a gente ama de verdade. Eu gosto muito daquela frase que diz, que o irmão Nelson sempre diz: sorria, Jesus te ama. É uma frase que eu guardo pra mim e é uma coisa que eu quero sempre deixar com vocês, galera. Sorriam. A vida tá difícil, sim. Tá complicada, sim. Mas Jesus te ama. As coisas estão complicadas, mas Deus vai estar com você sempre no controle. Tem uma música que ultimamente tem estado muito na minha mente. Vou deixar pra finalizar e pra vocês pensarem nisso. É uma música que tem me ajudado a me acalmar, tem me ajudado a colocar a cabeça no lugar e pensar bastante. Então, eu deixo essa música com vocês para encerrar o vídeo. Tchau, pessoas. Peço que Deus abençoe vocês. Estejam sempre unidos e orando sempre. Orai sem cessar. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai.